Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, trazendo profissionais, executivos, empresários, conselheiros, para contar um pouco da sua história de vida, da sua jornada pessoal e profissional. Hoje eu, Marcelo Simonato, vou conduzir esse episódio sem os meus parceiros, Faria Souza, Udo Girlich, Rogério Rego, Eduardo Gomes, mas mesmo assim espero levar a você um conteúdo de alta qualidade, porque a história não é minha, e sim do nosso convidado. E hoje eu tenho o prazer de trazer a vocês ele, Davi Gomes, que vai contar um pouco da sua trajetória, erros, acertos e vai deixar muitos insights para que você, que deseja se tornar conselheiro, possa aprender de acordo com a jornada dele. Para você que já é conselheiro, possa também pegar pílulas de sabedoria e aplicar no seu dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a fazer a inscrição e participar conosco. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, ative o sininho para que você receba as notificações de outros episódios. Nosso podcast vai ao ar não só pelo YouTube, como também pelo Spotify, se assim for mais fácil para você. Davi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Os Conselheiros. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e obrigado por estar facilitando isso aqui. É um prazer estar aqui. Conhecendo a Board Academy é muito legal. Tá muito legal mesmo. Lembrando que o nosso estúdio da Board Academy fica aqui na sede da Board Academy. Então, quando o Davi diz que está vindo aqui conhecendo a Board Academy, porque também não só o estúdio, mas ele está conhecendo o nosso escritório novo aqui na região do Itaim, muito bem localizado. E você, Board Member, é nosso convidado. Quem sabe amanhã é você que está sentado aqui nesse local para a gente conversar também no podcast Os Conselheiros. Querido Davi, a gente já se conhece de algumas formações, você que praticamente já fez tudo aqui na Board Academy, né? Dentro dos nossos programas de formação, nós temos o Board Starter, que é aquele programa de curta temporada, né? São 2 sábados, onde as pessoas chegam para conhecer a Board Academy, chegam para conhecer o que é ser um conselheiro, e alguns ficam, outros não. Você ficou. E depois do Board Starter, você foi para o PFCC, não foi isso? PFCC. Aí já é um programa um pouco mais parrudo, né? Que dá uma certificação como conselheiro e não parou por aí. Fiz o CNP e agora eu tô no meio do Master. Primeira turma do Master. Muito legal. Para você que essas letras não significam nada, PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiro. CNP, Conselho na Prática. E nós temos um grupo exclusivo chamado Masterboard, do qual o Davi faz parte, que é um grupo que leva uma mentoria durante 1 ano aqui dentro da Board Academy. Mas, Davi, depois a gente pode falar um pouquinho sobre esses programas. A ideia do nosso podcast Os Conselheiros é sempre conhecer os nossos convidados. E eu sempre brinco, o pessoal está enjoado já de ouvir eu falar isso, mas porque para mim é uma grande verdade. Se eu pegar lá no seu LinkedIn agora, ou mesmo te pedir um currículo seu, eu vou ler uma situação de uma foto. O Davi tem algo agora. Mas para chegar até esse agora, existe uma história, um filme. Então me permita voltar aí alguns anos no passado e de lá para cá, então, a gente caminhar. Eu gostaria de te perguntar, qual que é a sua origem? Origem familiar, vocês são de qual descendência? Família chegou no Brasil, em qual cidade? Aonde você cresceu? Como você escolheu a sua profissão, suas primeiras formações, e daí a gente começa a conversar um pouco sobre a sua carreira. Então, antes de começar, eu queria te avisar que eu sou um bom contador de histórias, então nossa conversa aqui pode ficar animada. Sentem, peguem um cafezinho, um chazinho e preparem-se. Bom, minha origem é espanhola, né? Meus avós dos 2 lados vieram da Espanha. E eles se radicaram no interior de São Paulo, mas lá pela década de 40 vieram para São Paulo, especificamente no ABC Paulista, onde eu nasci, né? E vivi até os 25 anos de idade. Naquela fase do auge do ABC. Do auge do ABC, na verdade, no auge do crescimento do PT, né? Nas greves dos metalúrgicos. Meu pai é metalúrgico. Os movimentos sindicais. Quando eu ia para a escola, eu vi os grevistas na rua balançar o meu ônibus, ou seja, eu sentia a história, eu vivia a história. Então, e isso me marcou bastante, né? O jeito de pensar, o que eu via que realmente estava acontecendo, foi a primeira vez que eu vi que alguma coisa não batia com o que se falava. Então, essa foi
minha origem. Eu vim do ABC Paulista. O seu pai foi metalúrgico? Meu pai era contador. Contador. Da Mannesmann na época, uma Sim. empresa alemã. Ele ficou lá 37 anos. Então essa também é uma coisa que me marcou, que meu pai é conservador, né? Contador de uma empresa alemã por muito tempo. Então ele me colocou, me trouxe uma forma conservadora de pensar. Pai de quantos filhos, o seu pai? Somos em 2, eu e meu irmão, né? Meu pai, infelizmente, já se foi. Eu hoje, vindo para cá, fui visitar minha mãe, que está aqui perto, então ela gostou e está ansiosa para ver esse podcast. Esse sou eu no começo da minha vida. Pai contador, vivendo ali no ABC. Como que se decide pela primeira profissão? Aquilo que é tão difícil para um jovem, né? 15, 16, 17 anos. O que eu vou ser da vida? Num momento onde fazer faculdade não era uma coisa tão simples como hoje em dia, né? Bom, acho que aqui eu falei para você, eu vou começar a posicionar uma história. Antes mesmo de chegar a decidir uma carreira e tudo mais, eu fui vivendo experiências. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, uma lição de vida, é que tudo que acontece com você tem alguma coisa para te ensinar. E eu procurei aprender tudo que eu podia em todas as experiências, boas ou ruins, tá? Então, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei a ser engenheiro químico que eu sou? Primeiro, lá na minha adolescência, acredite se quiser, eu tenho 1,70 m e todos podem notar que eu tenho uma certa forma física ideal para atleta, né? Eu fui jogador profissional de vôlei, na verdade federado, por São Caetano, tá? Isso na minha adolescência. E isso me ensinou a primeira coisa importante na vida, teamwork, trabalhar em time. Porque no vôlei, se a bola cair, acabou, certo? Então é aí que você tem que fazer a bola subir. Essa é a prioridade. O resto a gente se... E o melhor golpe não é de uma única bola, e sim a troca dos 3 golpes ali. Exatamente. É como construir a coisa. E a gente tem isso sempre. Então, eu fiquei fascinado pelo esporte e pratiquei isso durante 8 anos. E isso tem um pouco a ver com minha decisão de ser engenheiro, né? Porque, obviamente, com essa estatura, né, que eu não sou muito alto, eu estava no auge da minha forma e quando fomos jogar um jogo contra o Paulistano na época e tinha um cara lá que eu acho que era o Xandó, não sei mas a história fica mais bonita com o Xandó. Então, eu sei que a gente estava fazendo aquele aquecimento, eu pulei, sabe aquelas anteninhas que tem na rede? Eu subi e coloquei a mão em cima da anteninha. Aquilo está a 3,20 m do chão. Eu estava no auge da minha forma. E aí essa pessoa, né, veio do outro lado, pulou e colocou o queixo. Foi aí que eu falei, acho que engenharia vai dar mais certo para mim, entendeu? E foi aí que eu falei, bom, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade e tudo mais. E meu pai, claramente, pelo fato dele não ter cursado uma faculdade, não ter sido universitário, ele entendia que eu tinha que ter, e meu irmão também, e isso era um bloqueio para ele não crescer. Então, foi assim mais ou menos que eu acabei virando engenheiro. Lá no ABC mesmo? Lá no ABC mesmo. Na verdade, eu estudei na Mauá, que é em São Caetano. Sim. Ali tem um certo subsídio para moradores da cidade. E isso foi minha formação. E eu sempre gostei de misturar coisas. Misturar e esquentar coisas. Nunca gostei de pôr coisa em tomada. Eu até morro de medo de colocar coisa em tomada até hoje. Então, naturalmente, a engenharia que eu escolhi no caminho foi a engenharia química. E veja, sou um apaixonado, né? E depois, mais tarde, nas histórias, vocês vão entender que eu fui crescendo em cima da engenharia química, diversificando. É isso que eu queria saber agora. A partir de... Tem muita gente, inclusive, que já veio aqui, que entrou para uma formação de engenharia, mas depois não seguiu uma carreira na engenharia, por diversos motivos. Como foi a sua história com a engenharia? Ali, aluno da faculdade, gostando ou não gostando do curso, qual foi o próximo passo ou durante a universidade? Bom, eu sempre gostei do curso, né? Bom, o curso é difícil. Fácil é entrar. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Fácil entrar. Sair é outra história, diferente. Então, realmente eu gostei muito do curso, né? E estudava, dedicava horas. Se eu não fosse assim, provavelmente eu não teria feito. E
Bom, no curso em si, eu não fiz estágio até o meu 4º ano. No 4º ano, eu tive uma oportunidade que, para alguns, parecia meio absurda, mas para mim foi excepcional. Eu não tinha carro, né? Meu pai não me dava o carro dele também, porque era um da família e tudo mais. Não tinha uma renda ainda, porque não estava trabalhando? Exatamente, eu não tinha renda. E eu arrumei um estágio na Maná, em Cubatão, no meio da década de 80, quando Cubatão era a cidade mais poluída do mundo, eu lembro, tá? E eu trabalhava no Vale da Morte, ou seja, a gente via a serra perdendo vegetação e tudo mais. E eu trabalhei durante 2 anos lá, fiz estágio durante 2 anos. Como engenheiro químico, foi sensacional, foi um aprendizado fantástico. Por quê? Bom, além de desenvolver coisas de eficiência na fábrica e tudo mais, que eu tinha um outro engenheiro da Mauá que me ajudava bastante, eu tive a oportunidade, na verdade, de desenvolver tecnologia. Eu não sabia que isso estava acontecendo, mas a poluição que tinha naquele local não era porque todo mundo era mau, mas porque não existia tecnologia para reter a poluição gerada. E isso era um tema. Então eu fazia muitos testes de lavador de gases, de filtros, tecnologia que não existia na época em lugar nenhum do mundo, tá? A gente tinha muito contato com o pessoal da Rússia, que eram os mais avançados, mas não tinha tecnologia. Então, ali eu aprendi a ser engenheiro de processo. Ali realmente foi... Você me perguntou se eu segui a carreira? Sim, eu fiz o coração da coisa. Depois dali, eu tive uma oportunidade ímpar no final do curso, e acho que aqui foi onde minha vida realmente profissional teve um impulso fantástico. A GC Lever, na época, veio até a faculdade e estava na busca de trainees e tudo mais. No primeiro momento, eu rejeitei, porque a entrevista, o data da entrevista era na final do campeonato de futebol, onde já se viu fazer um emprego e não jogar o futebol. Mas eles vieram uma segunda vez, e aí eu falei, acho que a vida está me dando um sinal. E aí eu fui ser trainee da Unilever, né? GC Lever na época, no ano 2000 virou Unilever. E foi aí que eu montei uma carreira de 22 anos ali. Comecei uma coisa interessante, né? Eu comecei a fazer desenvolvimento de produto e processo. Então, para as pessoas entenderem o que é isso, você conhece o sabonete fofo? Você ouviu falar do sabonete fofo? Sabonete? Que tinha aquele ursinho de sabonete infantil? Eu acho que sim. Então, a formulação daquele sabonete fui eu que fiz. Junto com um time, é claro, nunca eu sozinho, mas eu fazia parte, eu liderava o time que montou aquilo. Você já deve ter ouvido falar do Homo Progress, Homo Cores, Homo Máquina. Então, na época que isso foi lançado lá em 94, eu estava por trás do projeto na fábrica. E inclusive ajustando fórmulas junto com os formuladores. Então, o começo dos meus primeiros 10 anos na Unilever foram muito assim, parecia um marqueteiro, né? Porque eu transitava com os marqueteiros, conversava muito com eles, na verdade fazia os protótipos que eles precisavam e tudo mais. Foi aí que eu aprendi uma coisa. Se você quer ter sucesso, você precisa falar a língua do outro. Então aí eu aprendi a falar marketês. Eu sei hoje, na época, a gente conversava tudo sobre segmentação de mercados, estratégias de marketing, consumidor, B2B, essas coisas começaram a fazer parte da minha vida muito cedo. Davi, só um parênteses, um corte aqui, porque isso que você trouxe é uma coisa muito importante. Eu percebo isso e tenho conversado, insistido com muitos board members. Aqui só tem gente, como o Farias diz, faixa preta. Exato. 20, 30, 40 anos de experiência, todo mundo com currículos invejáveis. Mas ainda tem muita gente com dificuldade na comunicação. E na comunicação não porque não tem um português adequado, não é isso. É porque às vezes ele é tão bom numa área que parece que ele só sabe falar daquele assunto. Exato. Aquele vocabulário ou do jurídico ou do cara muito técnico, né? E aí não entende que ele precisa igualar a comunicação dele com o outro interlocutor, que é isso que você acabou de falar, né? Isso foi realmente... eu estou dando para você, né, a minha maneira de dar algumas pílulas para a audiência, né, se quiserem pegar o que eu fui aprendendo. Essa é uma das coisas.
Inclusive, na verdade, também nesse momento, a gente vivia naquele momento de inflação, né? Na década de 90. E eu era formulador, então eu tinha que fazer os ajustes na fórmula que dava custo e não tinha margem de lucro. Então foi ali que eu comecei também a ter o contato com o financeiro. Né? Então eu comecei a falar o marketês e o financeiro. Inclusive, mais tarde, para realmente assentar isso, eu fiz uma pós-graduação em finanças, né, para poder realmente falar a língua e com propriedade. E depois, mais tarde, eu fiz um MBA em estratégia, né, exatamente com o mesmo fim. Você estava dentro da antiga GC Lever quando ela se tornou Unilever? Sim, na verdade, a Isso Unilever... foi só uma mudança de nome? Explica pra gente um pouquinho o que foi esse processo. Na verdade, a Unilever, ela tem uma entidade central em Londres e na Holanda, que é a Unilever. Aqui, na década de 60, a Unilever veio para o Brasil em 1925, creio, como Lever Brothers. E eles desenvolviam o negócio. E na década de 60, eles fizeram uma grande aquisição, a GC Industrial, que é lá de Valinhos, o centro do universo, onde eu vivo, né? E aí a GC Industrial e a Lever Brothers viraram a GC Lever. Nos anos 2000, a Unilever tomou uma decisão de harmonizar a sua entidade legal no mundo inteiro. Tá? E ela foi fazendo isso em vários países. Isso é simples. No Brasil, você sabe que esse tipo de coisa não é simples. Foi uma transição, acho que de 2 ou 3 anos, né? Mas ela deixou de ser GC Lever, passou a ser Unilever, e toda a lógica tributária e tudo mais, a holding e tudo mais, se formou para o grande negócio que é hoje. 22 anos. 22 anos. Eu te contei a parte de pesquisa e desenvolvimento, que foi a minha primeira fase. Depois eu fui para manufatura. Tiraram de mim, vamos lá, aquilo que... Onde você trabalhava quando você entrou lá? Onde que era a sua... A minha base sempre foi interior de São Paulo, né? Na região de Campinas, porque ali tem 3 fábricas, uma em Indaiatuba, uma em Vinhedo e outra em Valinhos. Tá. Ou na época tinha, né? Então naquela época, primeiro você vai para Cubatão, de Cubatão você já vem para o interior de São Paulo. Eu já venho para o interior de São Paulo. Casado ou solteiro ainda? Solteiro ainda, mas aí, né, acabou a lista de desculpas, né? Pra ir para lá, tem que ir para lá, casado. então casei, né? Foi aí que eu casei. Na verdade, isso eu considero isso se você me perguntar o que eu tenho orgulho de ter feito na vida, foi ter construído uma família, né? Eu tô junto com a minha esposa, que sem ela, com certeza, eu não estaria falando com você aqui e nem teria feito o resto da história que eu vou te contar. Como é o nome dela? Ana. Ana, receba essa homenagem aqui do Baú do Coração, falando por Davi Gomes. Obrigado. Então, eu tenho uma esposa casada, estamos juntos há 40 anos, tá? Casado há 34, mas junto há 40. E eu tenho um casal de filhos. Minha filha é engenheira formada na Mauá também de alimentos, tá na Dinamarca. E meu filho virou um nerd, né? Ele, inclusive, tentou uma empreitada de desenvolvedor de jogos e tudo mais, e hoje ele está na Bosch como Business Intelligence. Em Campinas. Em Campinas, né? Então, assim, esses dois realmente são meu orgulho, né? Eles... Parabéns pela família. Obrigado. Isso é outra coisa, né? A gente fala muito isso também aqui. Carreira de sucesso e vida destruída, vida familiar. Por isso que eu te falei sobre a Ana, né? Porque nós tomamos, né, decisões, né? Quando eu fui para a manufatura, que eu estava te falando, eu fui expatriado para Minas Gerais. Né? A primeira expatriação que eu tive foi para Minas Gerais. Eu tenho passaporte mineiro, tudo aquilo que é necessário. Aprendeu o dialeto. Aprendi o dialeto, falo direto com o Eduardo Gomes sem problema. A Rafaela também, conversava com ela fácil, né? Cadiquê, essas coisas todas, a gente sabe como é que é. E, na verdade, quando eu comecei a fazer esses movimentos para poder evoluir na carreira, minha mulher teve que abdicar da carreira dela. Ela é historiadora e, na verdade, ela estava na área de educação. Ela começou a fazer um mestrado, né, que ajudou a gente a ser um pouco mais flexível, mas com o passar do tempo, ela completou o mestrado, ela não pôde voltar a dar aula. Então, ela virou mãe. E é por isso que eu tenho minha família, é por isso que eu tenho tudo isso. Porque ela foi comigo e topou as aventuras. Aventuras que, bom, a primeira foi
para Minas Gerais, mas a segunda foi para Inglaterra. E a gente viveu o 11 de setembro na Inglaterra. Então, assim, tem histórias para contar. Eu só queria, na verdade, trazer um ponto mais aí sobre trabalhar com manufatura, trabalhar com fábrica, porque aí eu comecei a trabalhar com gente. Eu tinha uma fábrica com 600 pessoas para tomar conta. E isso foi um aprendizado, porque, gente, liderar pessoas é um negócio que ali eu tomei conta e eu comecei a aprender que liderar é ajudar. Enquanto eu conseguia ajudar as pessoas, eu progredia, né? Então, isso foi ali um aprendizado bastante importante. E uma coisa que foi aí, tem um ponto fundamental, uma historinha com a Ana, né? Que quando eu assumi a fábrica, a gente estava um problema sério de segurança, tá? Eu tinha acidentes graves acontecendo, um por mês, era uma coisa, para um líder de planta, isso é a morte, né? E eu não sabia o que fazer, e a gente teve um acidente bobo, mas que causou dano para uma pessoa. E eu falei, bom, eu vou ser demitido, né? Eu comecei a ver e-mail sendo trocado pelos diretores, eu copiado, né? Mas isso é inadmissível, isso é inaceitável. Eu falei, bom, o passo agora deixa eu já mandar meu currículo. E eu cheguei de noite em casa, eu tava assim, eu não sabia o que fazer. Aí comecei a conversar com a Ana. Ela falou, fala pra mim, fala mais. Aí eu fui explicando o que estava acontecendo e tudo mais. Ela falou, Davi, parece que só você tá preocupado com isso. Os outros não estão, não? Estão todos se machucando e eles não estão preocupados? Eu falei, aí está. Comecei a falar, eu tenho que socializar esse problema. Eu tenho que fazer esse problema ser de todos. Por quê? Porque ninguém quer acidente. E foi isso que eu fiz. Eu montei um plano em cima dessa premissa, ou seja, tudo que acontece na vida tem algo a te ensinar que é relevante, tá? E ela me ensinou naquele dia que eu tinha que socializar o problema. E eu fiz isso. 1 ano e meio depois, eu estava ganhando um prêmio de 1 milhão de horas trabalhadas sem acidente. Uau! Então, assim, foi algo realmente marcante, porque a gente... Eu gostei desse termo que você usou, socializar. Socializar o problema. Socializar o problema. Exatamente. Não guardar só para si, sofrer sozinho. Trazer outras pessoas para dividir com você aquela carga e pensar junto com você na solução. Exatamente. Nós, executivos, né, temos que ter resposta para tudo. Nós sabemos tudo, né? Esse é o ponto. O que eu aprendi é que, sim, eu posso ter soluções. Eu posso dar soluções. Aliás, eu tenho que buscá-las. Mas a grande sacada e a minha formação de melhoria contínua, que eu tenho uma formação de melhoria contínua, vem do lado japonês. Então, o japonês busca entender muito bem o problema antes de agir. Nós, brasileiros, agimos primeiro, para depois, né, a gente lê o manual por último, eles leem primeiro. Então, eu literalmente aprendi isso. Ou seja, socializar o problema é trazer todo mundo e falar assim, vamos vender. Se você vende o problema, a tua solução, ela vai se encaixar. Na verdade, eu costumo dizer, né? Consultor de Harvard faz isso. Eles vêm e vendem o apocalipse, né? O mundo vai acabar em 3 dias. O que eu vou fazer com isso agora? Mas se você comprar esse produtinho aqui, tudo certo, né? Então, é um pouco disso. Socializa o problema, traz todo mundo para o problema. Depois a solução, ela vai acontecer naturalmente quando você introduzir. E de fato, fazendo isso, você não só não foi demitido, como depois recebeu uma homenagem. Recebi, ganhei um prêmio, né, junto com a fábrica ganhou um prêmio e eu estava lá, né, e depois isso também impulsionou minha carreira, saindo de lá de Minas Gerais, aí eu fui para Inglaterra, né, eu fui lá no berço de onde a Unilever tem sua sede, né, que era... Com a família. Com a família, a gente foi expatriado, né, então, na verdade foi uma escolha familiar, essa foi uma decisão familiar, porque ali ia ter ruptura. Meus filhos iam perder os amigos, minha mulher ia perder a carreira dela, e nós tivemos que escolher. A família escolheu ser cidadã do mundo. Então a gente foi desenvolver a nossa cidadania global na Inglaterra. E foram 5 anos. 5 anos. 5 anos maravilhosos. Eles foram para lá criança ou adolescente? Minha filha foi para lá com 3 anos e meio e meu filho com 7. Eles foram alfabetizados em inglês, que é bem diferente do que a gente tem aqui, tá? Minha filha, por exemplo, tinha horas que eu não entendia o que ela falava. Isso foi, assim, eu levei 35 anos para conseguir falar uma frase complexa em inglês. I have been, né?
Minha filha falava mais Goradoga, assim, né? Com 2 semanas lá, eu falei, então eu vou ter que estudar muito. Foi muito divertido. Mas ali foi interessante, uma coisa interessante cultural. E aí outro ponto é, eu fiquei muito atento à diferença de culturas na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de, na verdade, fazer um papel global de melhoria contínua para a Unilever. E eu visitava fábricas no mundo inteiro. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer quase 40 países diferentes. E olha, eu aprendi muito sobre cultura, né? Porque você tem que prestar atenção no que vem do outro lado, né? E isso é realmente fundamental. Um traço cultural para nós, como família, foi que lá é frio, né? Lá não é como aqui. A nossa vida aqui é fora, na rua, calor, piscina, vamos lá fora. Na Inglaterra é dentro, ficar em casa e escuro, né? Então a gente aprendeu a jogar jogo de tabuleiro, a gente aprendeu a fazer artesanato junto, na verdade, a gente cresceu com... A gente assistia série, né? Hoje a gente tem todos esses streams, na época eram DVDs, né? Então a gente assistia séries, a gente tinha, agora chegou a hora do Stargate, vamos assistir a série do Stargate. E vamos lá. Eu juntava todo mundo na cama e vamos assistir. Isso desenvolveu um laço familiar muito forte. Muito forte, que realmente faz a diferença. Então, esse foi um lado cultural que a gente foi... Você não sabe que isso acontece, né? Você só vê isso na hora que você está lá. Você trouxe um ponto interessante sobre cultura, né? E no nosso programa de formação, seja no PFCC como no Lean Governance, uma das matérias fala sobre cultura empresarial e como esse tema ele é relevante para o conselheiro, né? E cada um de nós vem de um background, de uma formação e de um histórico profissional diferente. E a gente tem as nossas verdades, Sim. né? E aí eu tento, quando já tenho uma dificuldade de sair do mundo executivo e me tornar conselheiro. E eu chego naquela empresa que é uma empresa familiar, com uma outra realidade e com uma outra cultura. Exato. E eu quero tentar implementar a minha ideia do que é o ideal para aquela empresa, sem antes fazer uma coisa que você falou basicamente aí. Observa, entende primeiro a outra. Né? Se você puder melhorar alguma coisa, ok. Mas não chega no salto alto achando que a sua é a única verdade absoluta. Eu tenho uma história sobre isso, né? Na Unilever, eu era a pessoa técnica de detergente, o expert de detergente para a África. Então eu tive que visitar os países da África. E eu era de manufatura também. E aí eu fui visitar fábricas. Aí tem muitas histórias, mas acho que o ponto mais marcante foi quando eu fui na Nigéria. Eu visitei uma fábrica em Aba, onde eu estava ali para fazer um estudo se a fábrica deveria ou não continuar, ok? Então, era uma situação meio complexa. E aí eu fui visitar a fábrica, entender a operação e tudo mais. E eu tinha acabado de ir para a Inglaterra, então eu estava bem brasileiro ainda, né? Então, para mim, né, eu liderava uma das melhores fábricas do mundo, era só dizer o que tinha que fazer. E eu fui nessa lógica. Mas claramente nada que eu falava servia, né? Para começar, o líder da fábrica era também o líder da comunidade, era o líder da tribo, literalmente, né? Então toda a família, todo o clã estava trabalhando na fábrica. Então qual a chance que eu tinha de falar, olha, você melhora a sua eficiência e manda embora os seus parentes? Não vai acontecer. Então assim, tem que entender o contexto, tem que saber o que está rolando e tudo mais. Então foi um primeiro choque de falar, ser brasileiro não significa que eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, e a gente tem que pensar como conselheiro, que se você está entrando como conselheiro de uma empresa, alguém trouxe aquela empresa até aquele momento. Exatamente. Então, tem que se ter um respeito, um cuidado muito grande por um fundador que hoje talvez esteja ausente ali do dia a dia da empresa, esteja num conselho, porque agora passou o bastão para um filho, para um parente, ou mesmo para um CEO profissional, né? E cuidado, inclusive medir as palavras. A gente estava conversando agora há pouco mesmo, aqui numa outra reunião, do cuidado com a palavra profissionalização, que para a gente entende que é trazer profissionais de fora para assumir o cargo executivo. Mas para aquele fundador, pode ter uma outra conotação. Mas como assim, minha empresa não é profissional? Estou há 40 anos tocando esse negócio, você está falando que eu sou amador? Exatamente. Então até as palavras têm que ser medidas. Tem que ser.
inclusive, né, com essa experiência, eu realmente aprendi a falar inglês de uma forma fluente que é nativo. Passei a ser nativo, eu falo com sotaque britânico, né? Isso não é para exibicionismo, mas ajuda muito, porque eu consigo entender, às vezes, contextos numas discussões onde as pessoas claramente estão, o que a gente chama de, estão concordando violentamente, mas não conseguem se comunicar porque o idioma é um problema. E eles não sabem. Eu salvei algumas brigas entre brasileiros e americanos e ingleses, e latinos em geral, porque eles não sabiam as expressões idiomáticas. E eles estavam realmente, as pessoas estavam concordando e os latinos estavam continuando batendo. Eu falei assim, não, não, você já conseguiu o que você queria. Então foi muito legal isso, porque eu mencionei isso, porque isso me ajudou muito na sequência, tá? Falar inglês fluentemente, na verdade, me articular em inglês de uma maneira positiva, me ajudou muito nas outras 3 posições que eu tive fora da Unilever. Porque é uma carência que existe. Com certeza. Não é só falar inglês, você tem que saber se articular em outro idioma. Passados 5 anos, o que aconteceu? Aí eu voltei e... Você decidiu voltar? Não, eles me repatriaram, né? Na verdade, eu fiz um trabalho global e eles me trouxeram para fazer um trabalho regional. Mas aí começou um ponto onde na verdade, eu me tornei vítima do próprio sucesso, né? Porque eu me tornei especialista de manufatura e disseminei a agenda global, mas o problema de manufatura da Unilever foi melhorando, acabando, até que os recursos estavam sendo dirigidos para outras áreas. Então, e eu me tornei um expert de manufatura. Então, para eu continuar minha carreira na Unilever, eu teria que fazer um trabalho muito intenso de transformação para outras partes da carreira, de outras especialidades e tudo mais. E eu tive um guru, né? Ele realmente não deve saber disso. A gente depois nunca mais falou depois que eu saí da Unilever. Hoje ele é o CEO da Natura. Ele me deu um insight, né? Ele falou assim, um insight de carreira. Ele falou, você pode fazer 2 coisas. Você pode investir no que você é fraco, que é o que você não tem, que é gap. Você vai ter que estudar, vai ter que ter sucesso em outra parte da organização para poder ser considerado como vice-presidente, que era o que eu estava almejando. Ou você pode investir no que você é forte, que você sabe, investir mais ainda aí. Por quê? Porque é óbvio que existe gente precisando da sua habilidade em algum lugar. Você só tem que olhar isso de uma forma mais ampla. 2 anos depois eu deixava a Unilever, tá? Embora na verdade não tive problema algum. Eu saí da Unilever com algumas opções de crescimento ainda, mas realmente aquela conversa fez para mim, abriu um insight fenomenal. Eu falei, puxa, eu posso pensar minha carreira não dentro da mesma empresa, né? Mas no mercado. E eu posso fazer a diferença. Foi aí que eu tentei entender a cabeça das mulheres e fui para a Avon, né? Onde lá eu tive a oportunidade de ser líder ou diretor de manufatura da maior fábrica de cosméticos do mundo. Eu chequei isso com os dados que eu tinha de benchmark. Eram mais ou menos 1.800, 2.000 pessoas. Me sentia meio prefeito, sabe? Que é muita gente. E 1.200 eram mulheres. Então eu saí de uma cultura global para uma cultura completamente feminina e nacional, né? Que a fábrica era aqui em Interlagos e eu tive um tempo maravilhoso ali. Eu aprendi muito ali. Foi aí que eu comecei a aprender sobre empatia, tá? Por quê? Numa cultura feminina, ainda mais eu com uma posição hierárquica alta, eu não podia falar logo de cara, porque se eu sou assertivo, imagina eu falando, bom, o que eu falasse ia ser. Então ali eu tinha que esperar correr todo mundo, falar todo mundo, deixar as emoções transparecerem, cair na mesa e tudo mais. Ou seja, então ali eu aprendi a... Não masterizei, mas eu aprendi a ouvir, coisa que eu era muito ruim, melhorei bastante com a passagem na Avon. Quanto tempo você ficou? Fiquei 3 anos. Aí eu tenho uma coisa, eu fui por 3 anos, acho que um dos poucos homens na face da terra, casado, que podia chegar em casa sujo de batom e cheirando a perfume e a mulher falar, você trabalhou duro hoje, hein? Então,
Essa foi a minha... Minha mulher fala isso durou 2 dias, não sei pra você, mas era algo assim, eu fabricava batom, perfume, a fábrica era disso. Então, foi um tempo muito bom. Tive a oportunidade de conhecer um modelo de negócio, né? É uma coisa interessante. Eu costumo dizer assim, cada operação tem o seu time, seu tempo, né? Seu clock, né? Então, assim, na Unilever era assim, a gente produzia toneladas, vendia toneladas, etc. Na Avon era assim. Por quê? Porque entra um pedido, né, de uma representante, 3 dias depois a caixa tem que estar na casa da representante. E tem 30 e poucos produtos diferentes que vão naquela caixa. Isso que é uma loucura. Exato. E tem, né, na época, tinha 1,5 milhão de representantes. Então, imagina assim, aquele livreto durava 15 a 20 dias. Então, assim, é um negócio de velocidade alucinante, onde cada unidade conta, porque é um valor grande, a margem de lucro é muito diferente. Então, ali, eu realmente aprendi o que era serviço. Na verdade, o serviço tocava em mim, né? E foi algo... Eu não sei se ainda é assim hoje, né? Mas eu lembro, tô falando de talvez 25 anos atrás, o tio da minha esposa era aposentado da Avon e eu achava muito bonito porque ele mesmo aposentado, ele continuava tendo acesso à Avon, participava do Grêmio, frequentava, tinha amigos. Então a Avon não fechava, eu não sei se para todos, mas para ele portas totalmente abertas como ex-colaborador da empresa que se aposentou lá. A cultura na Avon ainda é, né? Mas agora foi adquirida pela Natura e tal. Era muito empática. Muito empática. Cuidava das pessoas. Tem um cuidado genuíno com o emocional das pessoas. Mas eu fiquei lá 3 anos e falei, não dá para entender a cabeça das mulheres. Aí eu achei que era mais fácil entender se ia chover ou não no agrobusiness do que a cabeça das mulheres, né? Então, aí eu fui trabalhar na Syngenta, com uma operação de sementes e de agrotóxicos. Syngenta fica lá na Em Paulínia. Paulínia, Cosmópolis. Isso é a fábrica de químicos, né? Mas as fábricas de sementes ficam em Goiás e Minas Gerais, né? Aqui no Brasil. Mas tinha Argentina também, tinha Colômbia, Cartagena. Então, assim, foi um tempo muito interessante. Ali eu pude, na verdade, o financês, o estrategês que eu aprendi lá atrás, eu tive a oportunidade de aprovar cerca de 300 milhões de dólares de investimento no Brasil. No Brasil não, na América Latina. Em diferentes projetos. Justificar para a Basileia cada um deles e trabalhar junto com a engenharia, detalhar e trabalhar. Foi assim, um tempo muito bom, onde eu me desenvolvi como profissional, de líder de estratégia, ou seja, me credenciando para estar em posições mais influentes na organização. Foi um período muito bom. Quando você voltou de Londres, você voltou ainda pela Unilever, aí você voltou com base no interior também? Em Valinhos. Quando veio para Avon, você se manteve em Valinhos? Tive porque a decisão aí foi pela família, eu falei, eu me movimento, não a família. Tá. E o mesmo para Syngenta? O mesmo para Syngenta. Na verdade, estava mais perto da minha casa, ficou mais fácil. Mas eu viajava muito, né? Na verdade, em todas as posições que eu fiz, eu viajava muito, muito mesmo. Cerca de 40%, 50% do meu tempo eu estava em voo. Tanto é que o meu MBA eu fiz no aeroporto, né? Que foi fácil, né? Levava os livros e estudava, quando me conectava, e era assim que foi. Então, a Syngenta, na verdade, me proporcionou esse ponto de me desenvolver como um estrategista, me desenvolver como um líder mais senior, né, na organização. E era o boom do agrobusiness, né? Então, por isso essa quantidade de dinheiro. Nesse momento, eu tive algumas experiências com a Argentina, onde eu tentei construir uma fábrica lá, mas é complicado, né? Eu aprendi um pouco sobre a cultura argentina, aprendi muito sobre negócio em si, o que é inflação, princípios econômicos. Foi muito positivo. E ali eu fiquei por 5 anos, até o momento que a Syngenta, na verdade, foi comprada pela ChemChina, que os chineses compraram. A Syngenta, na verdade, fazia parte do alvo deles, do target deles para segurança alimentar na China.
Então, eles puseram um caminhão de dinheiro na mesa, assim, 45 bilhões de dólares, pum, lá em base. Chegaram de caminhão, pum, para pegar. Ok, compraram. Mas aí o jeito de fazer e tudo mais já começou a ser diferente. E eu falei, bom, aí eu já estava começando, ali no final, houve um momento ahá da minha vida, né? Através da Syngenta eu comecei a participar da Câmara Americana, e a Câmara Americana montou um grupo de network e tal, e de repente um headhunter de recursos humanos veio lá fazer uma apresentação para os líderes da região e tudo mais. E esse foi eu estava com 52 anos nesse momento. Foi quando a gente estava lá nos 20 profissionais como eu. Ele falou assim, todos vocês sabem que a carreira de vocês acaba aos 62 anos. Vocês vão ser mandados embora aos 62 anos. Alguns vão com festinha, com diplomazinho, etc. E tal. Outros vão embora mesmo e boa. Pela porta do fundo. Pela porta do fundo. Aí ficou todo mundo olhando assim, né? Essa é a idade média na qual os executivos no Brasil saem de suas posições, se aposentam e tudo mais. O que vocês vão fazer depois? Vocês já pensaram? Aí um ficou olhando para a cara do outro. Quantos de vocês aí querem ser consultores? Um levanta a mão, outro levanta a mão. E professores, quanto querem dar aula? Os outros lá, tá? Para os que querem dar aula, você é mestre no quê mesmo? Falei, como assim mestre? Olha, ele falou, você está realmente achando que você vai lá na universidade, bate na porta e... Sem nenhuma preparação. Estão te esperando ali. Claro que não, você tem que... Né? Ele falou, consultor, network, né? Como é que é o nome da pessoa que está ao seu lado? Um olhando para a cara do outro. Eu falei, ok, entendi. Então foi ali que, na verdade, começou a minha... Você com 52. Com 52 anos teve esse start. Assim, eu falei... Choque de realidade. Choque de realidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu comecei a buscar conhecimento. Eu me tornei um lifelong learner, né? Fui fazer cursos diversos. Entre eles fiz o IBGC, né? Foi o meu primeiro contato com essa realidade de governança. E por causa disso acabei na Mord Academy. Essa jornada, na verdade, tem vários anos. E isso é importante. Na verdade, eu fui para uma outra empresa multinacional depois da Syngenta, que é a HB Fuller. Resolvi cheirar cola, né, que é uma fábrica, uma companhia que vende adesivos. Tive uma oportunidade sensacional de consolidar tudo o que eu tinha aprendido antes com o job dos meus sonhos. Eu fiz ali, eu pude liderar um supply chain ponta a ponta, incluindo manufatura, que era o sonho da minha vida, construir a cadeia e tudo mais, e depois entreguei para quem era de direito. E terminei minha carreira no mundo executivo há 1 ano e meio, quase 2 já. E estou transformando me desconstruindo e reconstruindo, porque realmente esse é um processo. Eu achei que era brincadeira a palavra, mas não é, tá? Não é, porque você tem realmente que, quando você tira o crachá, né? Você tira o sobrenome, vamos dizer assim, não é o Davi da Fuller, o Davi da Unilever, não é o Davi, ponto. E aí eu realmente comecei a ir para o mercado e uma surpresa que eu tive, né? Esse mundo de pequenos negócios, a quantidade de pequenos empresários e empreendedores que eu estou tendo contato, oportunidade de conhecer através de instrumentos de network, que precisam desesperadamente de coisas que são, para mim, na multinacional, eram, ok, isso ali começa daí para cima. Peço para o meu estagiário, amanhã está na minha mesa. Exatamente. Para um pequeno empreendedor, isso não existe. Uma startup, isso não existe. Então, isso realmente foi o que me deu um choque, na verdade. E foi aí que comecei a ter contato. E uma decisão de vida que eu tomei, que era de realmente começar a ajudar a sociedade. Então, eu me tornei... eu tive a oportunidade, por coincidências da vida, que eu não acredito muito em coincidência, eu acho que foi de propósito. Eu me tornei conselheiro de uma ONG, lá em Campinas, na área social, e hoje sou conselheiro voluntário e faço trabalho voluntário lá também na captação de recursos. Eu estou desenvolvendo
a estratégia de captação de recursos dele. É uma ONG em qual área? Em Campinas, a gente, na verdade, a gente atua com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social numa comunidade específica de Campinas muito violenta. E a gente ajuda a dar um propósito para esses jovens, porque eles não conhecem outra coisa senão a violência. Então a gente ali faz um trabalho legal, eu fico feliz com isso e procuro ajudar da melhor maneira possível. Isso foi o começo, porque eu também trabalhei com 2 pequenos negócios ali na região de Campinas. Um deles foi uma operação de varejo pequena, né? Uma frutaria, onde a gente passou. Ali eu aprendi muito sobre conselho familiar, né? Construir um conselho familiar para poder tomar uma decisão mais pesada em relação a eles. Então, assim, foi ali que eu comecei a aprender. Eu não posso dizer que a gente montou um conselho, mas eu estava atuando como uma mistura de conselheiro com consultor, né? E, infelizmente, o negócio acabou fechando, porque tinha uma situação financeira muito complexa, mas a gente conseguiu vender, né? Gerar valor ainda. Então, foi algo bastante interessante. E hoje eu também atuo num pequena startup de consórcio, e agora estou, na verdade, né, com esse grupo da Cidade Conectada lá no Nordeste. Esse vai ser um desafio interessante de startup nesse mundo que eu estou aprendendo de aplicativos, de serviços, etc., e tudo que eu estou vendo, né, de inteligência artificial. Nossa, é um mundo fascinante. E aí, esse é o caminho. Então, Hoje você está com quantos anos, Davi? eu costumo dizer que eu sou um idoso júnior. Eu fiz 60 anos faz 6 meses. Então, Quer dizer, você acabou, segundo a previsão daquele Headhunter, até saindo do mundo executivo antes dos 62, que ele tinha falado, né? exato. Talvez ele usou realmente uma média de mercado, não sei. Algumas empresas, especialmente alemãs, têm de fato isso no seu programa lá, que os presidentes têm, né? Os diretores têm que sair Numa certa idade. 72 anos. Uhum. Alguns mais, alguns menos, mas eu já tive experiência em empresas onde eu vi isso acontecer. O Udo também já relatou isso para a gente aqui, na empresa onde ele trabalhou. E a média do mercado é isso mesmo. Mas que bom que você recebeu esse insight lá aos 52 anos, né? Que deu esse alerta. Peraí, o que eu vou fazer depois disso aqui? Exato. Alguns, a gente fala aqui, né, com você que está nos assistindo, você é um executivo, você é um empresário, você está pensando como é que vai ser os seus próximos, talvez, 10, 15 anos de atuação, né? Será que esse mercado onde eu atuo hoje vai continuar existindo? Será que essa cadeira ainda vai ser para mim? As pesquisas revelam hoje que um jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele ao longo da sua trajetória profissional vai ter pelo menos 3 grandes mudanças profissionais ao longo da carreira. Mas e você? Olha para trás. O que você já viveu até esse momento? Será que, como o Davi, que começou em engenharia química e seguiu uma bela trajetória na engenharia, mesmo que mudando de empresas, de países, mas ainda como engenheiro, né, de profissão? Ou você, aquela sua primeira formação, você executou por um tempo ou nunca nem executou e hoje está fazendo outra coisa? Pensa nas mudanças que você já teve. E quais são os próximos passos na sua carreira? Ser conselheiro pode ser uma alternativa para você. Se esse assunto te chama a atenção, nos procure aqui na Board Academy. Nós teremos o maior prazer de conversar com você, te explicar as diferenças entre os tipos de conselho, né, o perfil ideal do conselheiro, como é o tamanho e como é esse mercado de conselho. E quem sabe você faça igual o Davi, que antes mesmo de se tornar um conselheiro, ou melhor, ter que sair do mercado executivo, já tomou uma decisão de buscar formação, de buscar conhecimento, né, Davi? Exato. E hoje, aos 60 anos, a gente vê aí você dando seus passos aí na carreira de conselho também e tendo uma nova perspectiva dos próximos anos, né? Sem dúvida, na verdade, construindo um pouco, né? Eu sou uma pessoa que, na verdade, eu levo muito a sério esse lifelong learner, né? Nos últimos 3 anos, na verdade, começando em 2019 para frente, passando pela pandemia, como eu falei para você, eu sempre gostei de misturar, esquentar coisas e tudo mais. E isso, durante a carreira, eu fui perdendo. Então, eu tinha que compensar em outro lugar. E eu me tornei chefe de cozinha, né? Fui estudar gastronomia,
Eu estava me segurando para perguntar sobre isso. Eu falei, será que o Davi não quer falar desse assunto? Então, isso é fascinante. Fascinante mesmo. Você estudou gastronomia? Estudei, na verdade, eu fiz inclusive um business case no meu TCC vamos dizer assim, um restaurante que oferece treinamentos de liderança, né, em conjunto, através da gastronomia, e conversas com algumas pessoas já estão caminhando nessa direção, talvez viria um negócio. Olha, Já estamos pensando nisso. E também, né, como engenheiro químico, né, existem algumas coisas, né, que são o coração do engenheiro químico. Então, eu falei de fertilizante, fazer sabão, eu fazia também, fazer cerveja. Então, eu também sou cervejeiro. Em 2015 eu comecei a fazer cerveja artesanal em casa e tudo mais. E recentemente eu me certifiquei como mestre cervejeiro de caseiro, né, de artesanal. Então eu faço a sua cerveja. Minha ideia é, a gente senta junto, eu tomo algumas coisas com você vai me dizendo que você gosta, meio que sua marca, e eu faço uma cerveja específica para você. Formulo e dou as condições de processo, depois você compra de mim. É assim que funciona. Olha só que legal. Quer dizer, ser conselheiro é uma opção em que você tem atuado. Sem dúvida. Mas não exclusiva. Porque essa também é a beleza da carreira de conselho. Exatamente. Você pode fazer outras coisas em paralelo à carreira do conselheiro. Você pode ser um professor de MBA, você pode eventualmente dar uma consultoria, não na mesma empresa, tá, pessoal? Se você é conselheiro de uma empresa, evite ser consultor nessa empresa para não ter nenhum conflito de interesse, né? Mas você pode prestar uma consultoria numa outra empresa. Se você tem outras profissões, como aqui, nosso querido Davi, você pode executar também, muito bem. Isso é fundamental. Segue morando em Valinhos. Sigo morando em Valinhos. Filhos criados. Filhos criados, agora eu e minha esposa, né, estamos juntos. Minha casa, na verdade, né, foi desenhada para receber pessoas, fazer networking e tudo mais. Tem uma área de churrasco lá, tem algumas ideias que eu ando fazendo por causa da ONG, né, fazer um churrasco com propósito lá, algumas coisas filantrópicas, e minha casa tá lá. Vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa que você vai em casa. Wagner, Wagner, sabe que o Wagner é de Vinhedo, né? Wagner, ó, aquele almoço que a gente combinou, ó o lugar onde a gente vai comer. Aí do lado, aí em Valinhos, tá bom? Tá coladinho com o Vinhedo. E eu cozinho pra vocês só. Muito bom. Um grande prazer. Davi, todo convidado que vem aqui no podcast, a gente faz algumas perguntas para ele, caminhando aqui pro nosso final. E uma das perguntas que eu queria te fazer é assim, você tem lido alguma coisa, assistido? Você falou da época de Londres, né? Eu achei super legal porque eu não criei os meus filhos enquanto pequenos nesse modelo que você teve lá em Londres com os seus filhos, mas a pandemia nos proporcionou essa experiência de termos que ficar fechado dentro de casa e começar nos jogos de tabuleiro. E foi uma experiência incrível que eu tive com os meus filhos durante esse período, né? E você falou de assistir séries, enfim. Hoje, não sei se você está lendo ou está assistindo alguma coisa, ou recentemente, algo que você possa recomendar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores? Olha, eu adoro ler, né? Acho que primeiro eu queria, talvez, para fechar a história toda, uma coisa que me norteou nos últimos, provavelmente, 20 anos é minha missão de vida, tá? Eu prometi para mim mesmo que eu iria ensinar tudo que eu aprendi durante a minha carreira para quem quisesse aprender. Então, se alguém quer aprender, eu estou preparado para ensinar, tá? E isso eu não vou negar nunca. É por isso que estou fazendo tudo que estou fazendo, tem a ver com isso. Eu gosto muito de ajudar pessoas. Essa é minha missão de vida. Respondendo sua pergunta, eu gosto de ler muito, né? Eu na verdade, agora eu li o livro do Lean Governance, né? Que é como eu estou me aproximando de startups. Foi uma leitura bastante interessante. O Lean Governance, na verdade, é um conceito extremamente interessante para quem quiser trabalhar com startup. Então, esse é um livro que eu tenho lido. Mas, eu leio de tudo, né? Um deles, eu na verdade, tenho procurado bastante entender os dois conceitos: segurança psicológica e inteligência artificial. São duas coisas que são fundamentais. E se você olha essa geração, né, os millennials, geração Z, Alpha agora, que estão surgindo, esses dois conceitos são fundamentais, meu modo de ver, inclusive para você
poder liderá-los, né? Segurança psicológica é fundamental, é fundamental. E não ter uma máquina, não entender o que a máquina faz é importante. A gente costuma dizer que você não precisa ser um especialista em TI, mas você tem que ter um conhecimento mínimo para utilizar os novos recursos tecnológicos a seu favor. Exatamente. Bom, o GPT é um grande amigo meu, né? A gente conversa, debate e tudo mais. Sei lá, se eu posso recomendar eu sou muito, por causa da formação lá na Inglaterra, eu gosto muito de séries e eu sou um track maniac, né? Eu sou Star Trek, né? Tem a série Star Trek Discovery, que agora é a mais recente, para quem, não pela série em si, mas observa a forma de liderança, né? Os princípios de liderança que surgem em cada situação. É interessante, se você assistir a série com essa lente, você vai ver princípios de liderança, ensinamentos de liderança ali a todo momento surgindo, né? De empatia, de diversidade, de objetividade, assertividade. Tá ali, para quem quiser olhar, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade. Boas recomendações, obrigado. E a pergunta que não pode faltar é aquela: Davi de hoje, com toda essa bagagem, vivência, experiência internacional, né? Se pudesse voltar lá atrás para aquele Davi que estava vendo o pai de ser contador no ABC, movimento sindical, greves, qual seria a recomendação, o conselho que o Davi de hoje poderia dar para o Davizinho? Olha, eu pensei um pouco sobre isso depois que você me falou, e realmente a resposta é: eu não mudaria nada, né? Que todos, como eu falei, eu aprendi, eu peguei todas as oportunidades de aprendizado que a vida me deu, eu fui pegando. Talvez eu fizesse mais rápido, para poder, na verdade, chegar hoje e ter mais bagagem ainda, porque, como eu falei para você, eu quero passar isso adiante, eu quero dar um legado. Então, talvez eu me preparasse mais rápido para isso que eu estou vivendo hoje, e eu estou muito feliz. Sensacional. Muito bem, Davi. Quero te agradecer enormemente pela aula que você nos deu hoje. Cada convidado que vem aqui tem uma história de vida única, né, e que traz muitos insights para a gente, e tenho certeza que para todos os nossos telespectadores, ouvintes aqui do nosso podcast Os Conselheiros. Se você nos acompanhou até agora, fica aqui o nosso agradecimento. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios. Deixe seu comentário, curta, compartilhe se isso faz sentido com alguém que você conheça. E se você quer saber mais sobre o mundo dos conselhos, quer se tornar um conselheiro, procure pela Board Academy. Nós teremos o maior prazer em te atender. Davi, uma última palavra, uma última frase aqui para os nossos ouvintes. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Assim nós nos despedimos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!